Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. Peço que ocupem seus lugares. O tema da palestra de hoje é Histórias que ilustram a trajetória econômica da região. E damos boas-vindas à palestrante Vânia Beatriz Merlotti Herédia, doutora em História. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial à nossa palestrante do dia de hoje, a doutora Vânia Herédia. Bem-vinda à nossa casa. Espero que a senhora se sinta em casa. Representando o prefeito municipal, o secretário Micael Meurer, aos presidentes da Câmara de Vereadores, vereador Lucas Carenhato, bem-vindo a essa casa. Também uma saudação especial ao Gelson Castellan, cônsul honorário da Itália, que gentilmente nos dá a honra da presença. Ex-presidentes aqui da nossa casa, a imprensa, e de modo muito especial a cada um das senhoras e dos senhores que fez a escolha de estar conosco nesse início de semana, uma semana tão especial que nos convida a revisitarmos as raízes que moldaram quem somos enquanto comunidade, como economia e como setor produtivo. Estamos vivendo uma semana intensa de exaltação aos 150 anos da nossa imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. E a SIC tem a honra de estar plenamente inserida no centro dessas celebrações, por meio de ações e iniciativas que foram tracionadas pela maioria das nossas diretorias departamentais e por todos os núcleos da nossa entidade. Ontem mesmo, domingo, nós entregamos para a comunidade uma iniciativa inédita, a primeira edição de uma atividade esportiva, Correr para a História, uma realização da nossa diretoria de jovens empresários. Foi um evento vibrante, de alto astral, que reuniu mais de 500 atletas, gente de todas as idades, muitos que não costumam frequentar aqui as nossas dependências. Nós abrimos as nossas portas para um público novo, diverso, disposto a viver uma experiência que celebra identidade, que celebra saúde, história e pertencimento. Convido a todos para que possam assistir um rápido trailer do que foi a manhã de ontem, uma manhã muito diferente aqui dentro da nossa casa.
Parabéns aí a todos os que se envolveram, diversas diretorias na iniciativa, e fica o desafio aí para quem não se animou na de ontem, o ano que vem tem mais. É uma atividade diferente, gostosa, para a gente conviver em família. E para nós completarmos, então, essa nossa jornada, hoje nós temos o privilégio aqui, então, de receber uma das maiores referências na imigração italiana e na formação histórica da nossa região. A professora Vânia Heredia vai nos brindar com a palestra Histórias que ilustram a trajetória econômica da região. Não poderíamos ter convidado uma convidada mais apropriada para esta semana. Alguém que traduz com rigor acadêmico e sensibilidade o impacto dessa imigração no nosso tecido econômico e social. Para relembrar uma história de coragem, de trabalho, de reinvenção, a mesma força que segue impulsionando essa cidade. E amanhã, dia 18, nós viveremos outro momento histórico, a entrega do monumento aos 150 anos da imigração italiana, lá na Praça da Estação. Uma obra que ficará como legado da nossa SIC Caxias e das famílias, empresas e instituições parceiras para as próximas gerações. Um símbolo permanente da cultura que moldou nossos hábitos, a nossa culinária, a nossa postura nos negócios, a nossa forma de empreender. É a materialização do impacto da imigração italiana, não só em Caxias do Sul, mas em toda a nossa serra, em cada detalhe, numa belíssima obra de autoria do arquiteto Renato Sogli. Mas além de cultuarmos o passado, esta semana também conversa e se conecta com o nosso futuro. Enquanto nós aqui celebramos as nossas origens, o mundo discute os próximos passos da humanidade lá na COP30, em Belém do Pará, onde temas como sustentabilidade, inovação e transição energética ocupam o centro das discussões. E é motivo de muito orgulho nós vemos empresas caxienses, entidades caxienses, participando desse movimento que é global. Empresas que não somente acompanham a agenda, mas que protagonizam pelas suas iniciativas. Refiro-me aqui a empresas e entidades da região e do estado que lá estão representadas. Referências na transição energética, desenvolvendo tecnologias que mostram que sustentabilidade não é modismo, é estratégia, é competitividade, é visão de longo prazo. Na prática, a COP30 apenas reafirma aquilo que Caxias já faz há muitas décadas. Nós somos pioneiros nessa jornada da sustentabilidade e da transição energética. Trabalhamos por soluções mais eficientes, processos mais limpos, modelos produtivos responsáveis, muito antes da agenda ESG virar manchete. O que vemos agora é a consolidação de uma trajetória construída há muitos anos dentro de um ecossistema empresarial que sempre se aperfeiçoou para gerar desenvolvimento, sem abrir mão do compromisso com o ambiente onde nós estamos inseridos. Muito obrigado e uma ótima RA a todos nós. A edição da RA de hoje é alusiva aos 150 anos da imigração italiana e foi viabilizada graças à colaboração entre o CIMEX e o Consulado Honorário Italiano de Caxias do Sul. O apoio dessas parcerias enriqueceu ainda mais o evento e que, com certeza, proporcionará um momento valioso de trocas e aprendizados a todos nós. Senhoras e senhores, com o compromisso de valorizar e fortalecer o associativismo, a SIC Caxias hoje dá as boas-vindas às empresas que se associaram à entidade nos meses de setembro e outubro. Para registrar esse momento, convidamos ao palco o representante das seguintes empresas: Advance Marketing, Consultoria em Estratégia, Agra Arquitetura e UBT, Açor Espaço de Eventos Multihall, Acerte Assessoria em Gestão de Pessoas, Baquelitsu,
Bezerra e Bordini Corretora, Casa Once Indústria de Vinícola, Conect Comércio, Gestão e Treinamento, Copelli Consultoria Empresarial, Edicop Soluções Gráficas, Exemplo Negócios Imobiliários, Feitec Componentes Indústria e Comércio, Felico Indústria de Imóveis, GNP Corretora de Seguros, Grupo DMC, Instituto Hercílio Randon, Litrum Tecnologia, Luana Fortunati, Mel e Manu Imóveis e Projetos, ONI Desenvolvimento Humano, Onesa Soluções Empresariais, Serra Diesel Transportador, Revendedor e Retalhista, Sinapse Serviços em Saúde, Sindetri, Tijausa, Locadora de Máquinas e Equipamentos Limitada. Para compor a foto, convido o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, os nossos vice-presidentes Idalice, Rubem e Eduardo, por favor, acompanhados também do nosso presidente do Conselho Superior, o senhor Nadir, e da presidente do Conselho Deliberativo, a Ágata. Obrigada às novas associadas, podem retornar aos seus lugares. Senhoras e senhores, na vitrine, então, RA de hoje, temos a participação da empresa associada Ludfor. Com origem em Bento Gonçalves e 30 anos de história, o Grupo Ludfor hoje é referência nacional em gestão, comercialização e geração de energia limpa, atendendo mais de 5.000 unidades consumidoras em todo o país. Com 14 escritórios espalhados pelo Brasil, unem tecnologia, expertise, técnica e compromisso ambiental para oferecer soluções que garantem economia, previsibilidade e sustentabilidade para empresas de todos os portes e segmentos. Mais do que uma gestora de energia, ela é parceira estratégica que impulsiona negócios e conecta empresas a um futuro mais inteligente e sustentável. A empresa organizou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador. A ganhadora é a Vanusa Boff, do Cimex, que pode retirar o brinde no final da RA, no espaço da nossa associada. Hoje a RA também conta com a participação da Diocese de Caxias do Sul, que promove a campanha Natal da Esperança, organizada pelas Cáritas, braço de caridade da Igreja Católica na região. A ação tem como objetivo arrecadar R$ 150 mil, valor destinado à compra de 1.500 cestas básicas com itens de Natal. Cada cesta contém 19 itens e custa R$ 100. Todas as segundas-feiras, ao final do dia, é publicada nas redes sociais da Diocese a atualização da prestação de contas. A Cáritas reforça o pedido a todos e que façam a sua doação. Para mais informações, acessem diocesecaxias.org.br. Convidamos a todos para os próximos eventos. No dia 28 de novembro, no auditório da SIC, acontecerá o seminário da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, com o tema Qualidade dos Gastos Públicos e Melhoria do Ambiente de Negócios. O evento tem como objetivo promover a integração entre parlamentares, lideranças empreendedoras da região e representantes do setor produtivo. Inscreva-se gratuitamente no site da SIC Caxias e participe deste importante evento. O espírito natalino vai iluminar a SIC. No dia 4 de dezembro, às 20 horas, o estacionamento da entidade será o cenário da 33ª cantata de Natal da SIC Caxias, um espetáculo gratuito e aberto à comunidade. Nesse ano, o concerto traz o tema Festejo de Natal, que celebra a união, a esperança e as tradições brasileiras por meio da música e da emoção. A apresentação é com os coros infanto-juvenil do Moinhos da UX.
sob a regência e direção artística de Cristiane Ferronato, em uma experiência cênico-musical que combina o erudito, o popular, o sagrado e o festivo. Para complementar a noite, haverá a presença do Papai Noel e um espaço gastronômico, um convite especial para reunir toda a família. Venha viver essa celebração que une arte, comunidade e tradição. A cantata de Natal da SIC Caxias é um presente à cidade, marcando o início das festividades natalinas com música e emoção. Confiram o convite especial do evento. Dia 4 de dezembro, os coros do Moinho vão apresentar o seu festejo de Natal na cantata de Natal da SIC. São todos convidados, entrada franca. A gente vai apresentar um repertório brasileiro, latino-americano, arranjado e pensado para esse evento com muito carinho. São 50 cantores e músicos maravilhosos em cena, junto com o ator Christian Beltrán. Venham! Então fica o convite, esperamos todos dia 4 de dezembro, às 20 horas, aqui no estacionamento da SIC Caxias. Em caso de chuva, o evento acontecerá aqui no restaurante Sica. Todos convidados. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou em sua mesa. E para falar mais sobre a chegada dos italianos no Rio Grande do Sul e os fatores que promoveram o sucesso da colonização, além de evidenciar como foi o crescimento da região e da metalurgia, a relevância do desenvolvimento econômico e a correlação com as ações empreendedoras dos nossos pioneiros, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, professora doutora Vânia Beatriz Merlotti Herédia. Muito bem-vinda. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nessa casa para falar de um tema tão importante que marca a nossa região. Eu diria que, inicialmente, queria agradecer ao Celestino pelo convite, mas principalmente ao Bira, né, um pouco preparando a homenagem à Dídia, né, que havia me convidado, para falar um pouco desse legado que os italianos deixaram numa região que teve um desenvolvimento tão rápido, principalmente na fase inicial, mas hoje, aos 150 anos, nós vamos ver que muito fizeram. Cumprimento, então, na pessoa do Celestino, todas as autoridades presentes, nós temos várias aqui que são da casa, que são de fora da casa. Quero cumprimentar também o cônsul honorário, Gelson Castelã, da importância de valorizar a nossa cultura. Nós temos certeza que, desde a sua chegada no consulado, nós temos muito dinamismo em relação a esse tema, e principalmente aos presentes que vieram para ouvir um pouco sobre essa história, porque a nossa história tem a ver com a história da imigração, ou seja, a nossa região começa com a história da imigração. Então, eu diria assim, eu vou passar algumas fotos para que vocês possam sentir a ilustração desse tema, vendo todo o percurso que esses italianos tiveram e fizeram, e também na pessoa e na imagem de Dídia Bandeira, que foi uma mulher bastante distinta na nossa região para a época, pelo início que dá a um setor que
praticamente era novo, mas, em nome dela, todos os demais setores prestigiados, onde as mulheres sempre estiveram presentes, muitas vezes escondidas, né, na sua casa, no seu ambiente doméstico, fazendo a sua história. Quero cumprimentar em todos, vejo muitos amigos aqui, principalmente essa casa onde nós temos toda uma história voltada para a questão da sua própria história. Então, eu queria começar dizendo, né, que neste ano, no Rio Grande do Sul, comemora a chegada dos imigrantes italianos, e essa comemoração ela tem praticamente 150 anos, é um século e meio de história, e por isso nós festejamos os seus feitos, né? Nós diríamos que o legado desses imigrantes ele demonstra o que fizeram e a diferença onde eles se instalaram. Aqui eu trouxe um mapa da Itália, nós vamos ver que a história nossa começa praticamente no mesmo período que a Itália se torna um reino. E como o reino, antes, ela não tinha essa ideia da unificação, de falar, de se sentirem italianos. Então, nós temos na nossa região pessoas praticamente que vieram aqui do norte do Vêneto, vieram da parte também do norte do Piemonte, da Lombardia, e quando eles chegam aqui, não é que eles se sentem italianos, eles se sentem parte do país de onde eles partiram. Então, nós vamos dizer que essa história do Reino da Itália ela começa praticamente com a unificação, e a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que é uma história de muitos êxitos, ela se confunde com a história das nossas famílias, ela se confunde com as histórias das capelas, das comunidades, das oficinas, das fábricas, dos serviços, e também a origem de centenas e centenas de indústrias. Quando os imigrantes partiram, eles vieram com uma expectativa de que aqui eles fariam a diferença. Vocês sabem que não é fácil sair de casa, né? Sair de casa e ir para um lugar desconhecido pode trazer muitas surpresas. E nós vamos ver que o legado dos italianos ele se encontra aqui na nossa região em diversas áreas e foi promotor de desenvolvimento econômico e social, o que realmente nos enche de orgulho em relação às suas conquistas. A capacidade de empreender como ferramenta, ela permite explicar a realidade regional e as ações empreendedoras são referências marcadas por atitudes de inovação, aproveitamento de oportunidades, conexões e muito trabalho. Quando falamos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, nós temos que lembrar que vários fatores concorreram para o seu êxito e beneficiaram os dois países envolvidos. Aqui, por exemplo, essa foto, nós vamos ver que é a casa da família Eberle, do Giuseppe e da Luisa, quando eles partem da Itália, lá na província de Vicenza, Monte Magre, e que muitas vezes nós pensamos, né, eles chegaram lá, chegaram de lá com condições X e vão chegar aqui na nossa região, praticamente vão se localizar em alguns lugares que estão sendo construídos, que praticamente não tinham poucas habitações. Então, nós vamos ver que, no caso da Itália, os benefícios foram a solução temporária para o problema da mão de obra, um excesso de população, de uma crise agrária que afetava a economia de uma nação, que se constituía a partir de uma unificação política recente que criava o Reino da Itália. Mas qual é o interesse do Brasil? O interesse do Brasil, nós vamos ver, que era defender primeiro as fronteiras, dispor de mão de obra semi-qualificada, criar núcleos coloniais agrícolas, além de substituir a mão de obra escrava. Vejam, essa foto é uma foto do Domingos Mancuso, que é um fotógrafo muito importante da região, que mostra praticamente quando os italianos chegaram aqui, como é que é na nossa Caxias. Vocês vejam, os morros continuam aí, mas nós podemos enxergar, como é que as pessoas se encontravam,
como elas se preocupavam praticamente de estar juntas e de se integrar. Nós vamos ver que, então, os benefícios que os italianos que chegaram aqui tiveram foi que eles puderam trazer uma nova cultura no sentido de um domínio técnico em áreas decisivas, trazendo e formando uma sociedade emergente com valores calcados na religião católica, na família, na crença que pelo trabalho eles venceriam. E aqui eu queria começar fazendo uma rápida retrospectiva da nossa região, dizendo que eles foram muito beneficiados, porque tiveram acesso à terra, puderam pagá-la em prestação. Vocês imaginam, criaram o crediário desde aquela época, que é algo novo, né? Trabalharam em conjunto para vencer as dificuldades, se apoiaram em instituições que lhe ofereceram acolhimento e fizeram uma transferência de saberes, o que promoveu um rápido desenvolvimento na nossa região. Tem um livro do José de Souza Martins, que é um especialista que trabalha com a imigração italiana em São Paulo, que ele diz que o imigrante italiano foi o responsável, o promotor das grandes transformações econômicas que ocorreram na região central do nosso país, porque o imigrante trouxe um conhecimento que os nativos não tinham, que a elite agrária e a elite cafeeira não tinham naquele período. Com isso, nós podemos dizer o mesmo do Rio Grande do Sul, que, além de desenvolverem a economia local, foram importantes para o desenvolvimento nacional. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando dos pioneiros que fizeram de suas experiências o porta-voz das suas transformações econômicas, sociais, culturais e políticas. Referimos-nos ao desmatamento. Aqui nós temos vários empresários que sabem o que foi importante o setor da madeira. Tá? O setor da madeira, as cooperativas madeireiras, geraram as serrarias, que a madeira foi usada para as estradas, para a habitação. Temos a questão do setor vinícola. O vinho foi o grande produto de exportação por anos na nossa região. Nós éramos conhecidos pelo vinho, pela adulteração também do vinho, que foi sempre uma preocupação da prefeitura, daqui dos intendentes, em lutar contra a falsificação do vinho. Então, a criação de serrarias, o plantio, o beneficiamento dos produtos, a tecelagem, a produção de tecidos, de vestimentas, a questão da fundição, a produção de utensílios, equipamentos que alteraram a própria produção pelas técnicas que utilizavam. Esses pioneiros, vejam, Ademir, essa foto é para ti. Olha só, esses pioneiros foram promotores de diversas criações e, com elas, promoveram a inovação em terras longínquas e isoladas. Nós temos vários exemplos da capacidade de empreender dos imigrantes que modificaram processos produtivos por meio da criação de negócios que deram certo. Fabricaram produtos que alteraram a vida da colônia e facilitaram a transformação dos núcleos coloniais agrícolas em comunidades prósperas. Na nossa região, tivemos pioneiros, empreendedores que acreditaram no trabalho e promoveram mudanças substanciais na vida da colônia. Da ação desses imigrantes, vimos a produção da cucanha por homens e mulheres engenhosos que visualizaram um futuro promissor e tiveram capacidade de empreender. Produziram muito mais do que era necessário. Produziram máquinas de sulfatar, alambiques, enxadas, picaretas, arreios, balanças, trilhadeiras, numa demonstração não apenas de suas capacidades criativas, mas pelo tino empresarial. Fizeram a história acontecer e produziram motores elétricos, engrenagens, máquinas industriais, caminhões,
ônibus, tratores, móveis, implementos agrícolas, casas pré-fabricadas, dentre tantos outros produtos, atendendo a interesses que ultrapassavam as fronteiras nacionais. Cada um desses produtos tem um nome por detrás, um empreendedor, uma empreendedora, um visionário, um homem de negócios, um trabalhador, uma trabalhadora. Esses nossos pioneiros fizeram realmente a história acontecer. É o caso da Didia Bandeira. Bom, essa foto eu não podia deixar, é do De Antoni, é a primeira trilhadeira. Vocês vejam a criatividade para o período, no sentido de dar conta da colonização agrícola. Mas falando da Didia Bandeira, a história da Didia Bandeira é uma história exemplar. É uma história de sucesso, vou colocar aqui de Didia aqui. Tá? É uma história de sucesso, de empreendedorismo, de emoção e de transformação. Sua trajetória tem vínculos estreitos com a imigração italiana na nossa região e do que essa narrativa representou para uma sociedade que estava sendo construída pelo trabalho daqueles que acreditavam que era possível vencer. Essa história começa no Monte Magre, uma aldeia italiana localizada na província de Vicenza, de onde partiram diversos imigrantes após a segunda metade do século XIX. Como a família de Didia Bandeira, tantas outras fizeram o mesmo percurso e foram obrigadas a emigrar em busca de novas oportunidades de vida, bem como fugir dos problemas que enfrentavam naquele momento, principalmente da miséria, da fome, da pobreza e das dívidas. O percurso que a família de Didia e Giuseppe Eberli empreendeu foi o mesmo de centenas e centenas de imigrantes quando decidiram partir para o Brasil. Do povoado ao porto, do porto ao barracão, as dificuldades na travessia, a chegada ao local desconhecido. A própria experiência de viajar, um universo à parte, gerou uma prática de classe, que dependia do local que ocupavam dentro da nave. A embarcação representava um microcosmos do país de partida, e as expectativas se cruzavam na esperança de chegar à terra prometida, a terra da cucanha, das oportunidades, das chances de ascensão social, da possibilidade de se tornarem donos da terra, mesmo que fosse uma pequena propriedade. Durante o trajeto, os imigrantes começaram a entender a dimensão do passo que deram. A travessia era um momento da consciência da decisão. Naquelas semanas de viagem, deram-se conta que haviam deixado para trás seu país e cujo retorno seria quase impossível. Para a família Eberli, a decisão de partir era definitiva. Haviam vendido as terras de sua propriedade e Didia e Giuseppe, acompanhado dos filhos Eugênio, Abramo, Maria Josepina, Maria Luísa, bem como de Catarina Ruaro Eberli, avó das crianças, instalaram-se na 7ª Légua, num lote colonial da colônia Caxias. 2 anos depois, compraram uma funilaria de Francesco Rossi. Desculpem, acabei me perdendo aqui. Essa funilaria de Francesco Rossi foi muito importante para Caxias, porque ela nasce antes da Abramo Eberli, mas por que ela foi importante? Porque ela começa os primeiros utensílios em relação a essa questão. Então, nós vamos ver que ali, nessa funilaria, começaram a ser criados, e essa é a famosa lamparina que vai iluminar muitas casas aqui dos nossos antepassados. Tá? E essa marca, né, desses utensílios vai ser conhecida praticamente em todo o país. Mas Abramo Eberli não vai apenas construir
esse utensílio. Ele vai construir muitos utensílios, inclusive algo que muitos de vocês devem lembrar ainda de crianças, que vai construir, vai criar uma medida para medir o vinho. Vocês imaginem a caneca, que era 1 litro. Então, pelo meio daquela caneca se media praticamente a venda do vinho. A família havia trazido ao imigrar alambiques e dentro mudas de árvores frutíferas. O pai Giuseppe Eberli dedicou-se ao cuidado do lote, na 7ª légua, na linha Feijó, e Luídia Zanrosso, Dídia Bandeira, da funilaria e dos negócios da família. Dídia Bandeira era chamada assim pela designação de seu ofício, que em dialeto vêneto significa Luísa a Funileira. Parafraseando as palavras da historiadora Lorraine Slomp-Giron, a mãe de Abramo Eberli esbanjou coragem e determinação. Ensinou ao filho a arte da funilaria e iniciou um grande negócio que deu certo e que foi motor do desenvolvimento da metalurgia na região colonial italiana. Por mais de 10 anos, Dídia Bandeira conduziu a funilaria em um ofício que não era considerado feminino, e, por meio dele, abriu as portas para uma engenharia que se multiplicou na diversidade dos produtos necessários para o desenvolvimento da região. Abramo Eberli, apenas com 16 anos, assume o negócio da família, encorajado pela mãe, e a pequena funilaria foi crescendo à medida que também crescia a colônia. Não posso deixar de citar 2 aprendizes de Abramo Eberli, Boff e Rombaldi, porque a pequena oficina transformou-se local das forjas e, com esmero, capacidade de trabalho, ele se tornou capitão da indústria. Incansável na busca de novas técnicas e acompanhando as mudanças de inovação que ocorriam no mundo, foi um viajante constante para os locais que ofereciam a possibilidade de inovação para máquinas agrícolas. Uma das suas pequenas experiências que demonstra a sua capacidade de visualizar o futuro foi quando decidiu, juntamente com Antônio Perutini, vender vinho e a graspa do pai no interior de São Paulo. Ao invés de utilizar os canais de comércio organizado pelos alemães e fazer a viagem de vapor, chegou ao centro do país com carretas, utilizando novos percursos numa região onde predominavam. Ele passou a perna nos alemães. Mas essa é apenas uma das histórias desse visionário. Então, sua capacidade empresarial foi importante para o crescimento da metalurgia e dos negócios da cidade. É necessário lembrar que essa região fez parte de um programa oficial do governo imperial brasileiro de colonização agrícola. Nesse sentido, o município de Caxias soube fazer um feliz entrelaçamento entre uma agricultura promissora e as indústrias, que juntas permitiram-no crescer. Muitos produtos manufaturados ajudaram o trabalho agrícola e facilitaram seu plantio, suas colheitas. Desde a criação do município em 1890, a diversidade da produção industrial foi uma de suas características. A extração da madeira, o plantio da uva, a produção do vinho, bem como a presença de curtumes, fábricas de conservas de alimentos, produtos suínos, químicos, tecidos, a questão dos móveis, máquinas de ourivesaria, cutelaria, pequenas indústrias marcaram essa vocação industrial. Por muitas décadas, a metalurgia no município de Caxias foi referência em todo o estado. Nós vamos ver aqui
a presença, então, das indústrias de Amadeu Rossi, Abramo Eberle, Francisco Alessandrini, como empresas iniciais na ocupação desse território. E perduraram por várias conjunturas, apesar de um país de tanta estabilidade econômica. Foram seguidas por outras metalúrgicas, como a de José Gazola, Alberto Bellini, João Triquez, e por muitas indústrias mecânicas. A Amadeu Rossi foi embora de Caxias devido a problemas de energia elétrica e de impostos. E, então, a metalúrgica Abramo Eberle figurou no cenário como a grande indústria metalúrgica da região e do país. Serviu de modelo para muitas indústrias. Preocupada com a mão de obra, criou dentro da própria empresa, aqui nós temos isso, que é um aspecto muito importante da nossa região, nós não podemos deixar, né, de dizer que a indústria, a metalúrgica Abramo Eberle, criou uma escola dentro da própria indústria para desenvolver a questão da mão de obra. E essa indústria, essa escola, desculpem, ela foi praticamente a formadora de uma mão de obra especializada, porque ela tinha nela desenho industrial, forjaria, uma escola de formação de muitos empresários. Além de ela oferecer o curso primário, ela tinha 3 séries de desenho técnico e artístico, e nós podemos afirmar que essa escola forneceu professores para, mais tarde, a instalação do Senai na nossa região, em 1944. Então, vejam, a estratégia de Abramo Eberle era atender as demandas regionais, desde a produção da lamparina até a fabricação de motores. Como eu já disse, a lamparina, ela iluminou centenas de casas do município. Mas por que eu quero chamar a atenção? Porque ela foi a prova da visão do empreendedor que fabrica produtos necessários com utilidade e praticidade em uma terra que se construía. A marca da piteira foi símbolo de perfeição do acabamento dos produtos da metalúrgica. O senso empresarial de Abramo Eberle fez com que produzisse instrumentos destinados para a agricultura, para o transporte, para as instituições religiosas, para o exército, para a mesa do imigrante e para as suas vestimentas. Conforme as colônias cresciam, a indústria se diversificava. Produtos de montaria, celas, arreios, utensílios religiosos para as capelas, bombas para o mate, para o chimarrão, talheres requintados, talheres para as mesas mais simples, facas de uso campeiro, espadas para oficiais, ferramentas agrícolas, fizeram parte dos artigos produzidos por essa grande indústria. Abramo Eberle foi símbolo de uma época e referência para indústrias locais. Por muitas décadas, a metalurgia no município de Caxias do Sul foi referência em todo o estado. O caminho aberto por Dídia Bandeira havia se consolidado. E aí, na década de 1950, junto com a metalurgia, cresce o setor mecânico, o setor elétrico, e a sua produção se torna destaque nacional e internacional. A história das indústrias fundadoras do Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Elétricas, naquela época, é pura demonstração do potencial dessa região naquele período. 24 foram as indústrias e oficinas que constituíram o Sindicato de Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Material Elétrico de Caxias do Sul, em 1957, o nosso CIMEX. A fundação desse sindicato, que tanto tem feito pelo crescimento econômico da região, reflete o desenvolvimento do parque industrial, ainda na metade do século XX, quando o município muda o seu perfil tradicional
para um perfil moderno e dinâmico. Aqui eu vou trazer algumas fotos das indústrias formadoras do CIMEX, que são 24, mas eu quero lembrar que 20 anos depois da criação do CIMEX, na década de 70, o Parque Industrial de Caxias recebe a denominação de Área Metalmecânica do Estado do Rio Grande do Sul. Em decorrência da classificação, recebe estímulos e recebe incentivos fiscais que a legislação previa. Então, por meio do decreto 28.366, de 22 de 2 de 1979, no governo de Simval, desculpe, eu estou atrasada nas fotos, no governo de Simval Guazelli, o complexo hoje metalomecânico da região foi reconhecido pelo governo do Estado, o que beneficiou não apenas Caxias do Sul, mas também os municípios vizinhos, que foram incluídos na área de influência do parque. Portanto, a expansão da indústria na nossa região desculpem aqui. Foi sempre uma meta a ser alcançada com todos os desafios que sempre enfrentou. Concluindo e retornando ao tema desta comunicação, aqui eu quero mostrar para vocês as empresas que formaram o CIMEX, que são várias, inclusive algumas tinham outros nomes, tá? Elas foram se transformando também conforme o tempo. Então, nós podemos dizer que essa obra desses imigrantes foi exitosa e marcou a formação econômica, cultural, social e política da nossa região. Um dos legados que herdamos foi a cultura do trabalho, elemento forte na construção identitária do desenvolvimento da encosta superior do Nordeste, no Rio Grande do Sul. Olhando para o passado, vimos que o que foi produzido pelos imigrantes os fez reconhecerem a capacidade que possuíam, e esse reconhecimento faz parte do sucesso aqui conquistado. Os imigrantes sabiam o valor da terra e sabiam a importância do trabalho na busca da sobrevivência e na conquista do patrimônio, porque era condição de mobilidade. O imigrante italiano venceu pelo trabalho e o nosso Estado é testemunha disso. A história de Dídia Bandeira é uma forma que encontramos para ilustrar essa saga desses italianos que há 150 anos chegaram nesta terra e a conquistaram. Muito obrigada. Agradecemos a nossa professora Vânia pela apresentação. Convido o presidente Celestino ao palco para o momento das perguntas. Prof, me permita essa quebra de protocolo, mas, enfim, prof, né, mais próximo. Eu acho que muitos de nós que lhe escutaram aqui, em algum ponto da sua apresentação, encontrou uma identificação. Seja uma vivência de infância para os mais novos, seja uma vivência de vida para alguns mais antigos. E me parece que é importante destacar que, em algum momento, houveram startups nessa nossa história, não? Algumas das suas falas que estiveram aí, se fossem nos dias de hoje, seria uma startup, teria uma embalagem diferente, mas naquele momento, alguns do interior aí vão saber o que é, né?
produzir rincha era algo que era inovador. Veja que tempos diferentes, muito bom. Delicioso ouvir essa história. Alguns aí não sabem o que é rincha, depois procurem aí no vocabulário que vão descobrir. Já nós lá em Flores da Cunha sabíamos o que era aquilo, né? Eu tenho escrito aqui, então, para começar as perguntas do dia de hoje, o nosso querido Bira, presidente do CIMEX. Bom dia, Bira. Bom dia, bom dia. Obrigado, prof. Foi magnífica a sua apresentação e trazer para nós um pouco dessa história do CIMEX, da DIDI, do nosso desenvolvimento aqui regional. Acho que deveria ser um dever de todos nós conhecermos um pouquinho como as indústrias se colocaram, né? E quando eu falo indústrias, não é só a indústria metalmecânica que a gente hoje está trazendo a sua fala em virtude da DIDI, mas sim de todo o complexo de empresas, indústrias, empreendedores, né, empreendedoras que estiveram aqui e que desenvolveram a nossa cidade. Na realidade, eu julgo, assim, na minha forma super simples, de que nós não fizemos nada sozinhos. Toda essa união e esse conhecimento pregresso que veio da Itália para cá é que faz toda a diferença nas nossas indústrias hoje, na nossa comunidade hoje, nosso comércio, nosso serviço, né? E é muito interessante a forma como a senhora traz algumas informações. Deixa eu pegar aqui que eu fiz algumas anotações no que diz respeito aí à própria DIDI, né, e ao próprio CIMEX. Vamos trazer um pouco dessa fala em virtude de nós estarmos aqui comemorando isso. O CIMEX, que esse ano faz então 68 anos, né, de existência, que foi fundado também por um italiano, José Ariodante Matana, que também foi, né, o fundador da nossa instituição, do nosso CIMEX, que tanto faz pelas nossas indústrias agora. E, de fato, a DIDI aqui construiu o seu negócio, construiu um início de indústrias do setor, né, de uma forma bastante robusta. Não podemos deixar de esquecer, ou de lembrar, melhor dizendo, deixar de lembrar, a Elisa Tramontina também, que tem um papel fundamental na nossa região, né, no desenvolvimento da própria Tramontina, uma empresa aí de quase 115 anos de existência, então é super importante nós lembrarmos disso. Mas o que me chama bastante atenção é que a DIDI em si, pelo que eu sei, pelo menos, né, esse conhecimento da funilaria é uma coisa que foi adquirida porque ela comprou uma empresa e desenvolveu o seu negócio através disso, né? Então isso mostra que esse sangue de iniciar um negócio, iniciar uma fala, iniciar um negócio completamente diferente do que se tem, ele é muito característico para hoje em dia, né? Nós temos as mesmas características, né, impetuosas que ela tinha, e nós temos as mesmas deficiências que se tinha na época, né? Falaste aí de mão de obra, né? Uma coisa que hoje em dia ainda segue sendo uma das principais conversas nas nossas rodas, e que continuamos as nossas empresas também formando mão de obra, assim como a própria Abramo Eberle fazia com grande maestria. E, além disso, as nossas instituições, é aí que eu quero me referir à senhora, nessa abrangência de falas, trazendo a importância da indústria, as dificuldades da indústria, seja ela no que diz respeito à logística, à infraestrutura, que tinham imensas dificuldades naquela época, né? Hoje nós falamos que para nós trazer a matéria-prima para a gente desenvolver um produto aqui, no passado era muito mais difícil também de trazer para cá a matéria-prima, mas que de todos esses negócios que foram evoluídos aqui na nossa região, a senhora que tem extremo conhecimento disso, qual foi o papel das instituições? A senhora falou brevemente sobre o papel das instituições, né? Deu uma fala rápida sobre isso, mas de todos os negócios que tiveram, de todos os mercados, né? De todos o tipo de indústria, de comércio e de serviços aqui naquele período, qual o papel, né, que a senhora atribui às instituições que agregavam essas indústrias? Qual foi o papel disso, ainda mais que nós estamos numa casa que vai fazer 125 anos agora em seguida? Como é que a senhora traz essas informações para nós, por favor? Obrigado. Bom, essa pergunta do Bira valeria um curso, mas eu vou tentar ser simples assim em relação a essa resposta. Os italianos sempre trabalharam com uma característica muito importante, que foi o espírito associativo. Eles não enfrentavam as atividades e as dificuldades sozinhos. Então, acho que esse é um aspecto que foi marcante.
E nós podemos lembrar assim que em 1901 foi criada a Associação de Comerciantes aqui na nossa cidade com o intuito, vejam, os problemas realmente são comuns, e defesa dos produtores rurais, a questão dos impostos e a questão da infraestrutura. Na época, a questão da infraestrutura não é como hoje nós estamos lutando nem por portos, nem por aeroportos. Na época, a questão era a construção de estradas. Tá? E nós vamos ver que a construção de estradas foi sempre uma briga em relação aos percursos e os trajetos. Nós vemos, por exemplo, que Caxias entra no percurso, na rota dos comércios, quando é construída a Estrada Federal, a BR-116, que não estava prevista para fazer esse percurso. A intenção é que ela passasse lá por Antônio Prado, e Vacaria. A gente teria problemas com os nossos municípios vizinhos. Mas ali vem essa capacidade de negociar, de explicar, de empreender no sentido de espírito associativo. Eu diria assim, ó, fazendo a história da SIC, nós vemos que a associação, em cada período, tinha lutas específicas representando a região. No início eram importos e negociar com as intendências, os governos. Depois começaram a questão da infraestrutura. Depois nós vamos vendo que as pautas políticas, elas sempre contornaram o mundo de negócios. Então, eu diria que os italianos tiveram esse espírito associativo desde o início, mas eles tinham valores muito claros e muito que os integraram. A questão religiosa, eu acho que nós não podemos deixar de colocar, que foi um elemento identitário muito forte. A questão familiar, que eles acreditavam na estrutura da família. E aqui eu queria frisar, o culto do trabalho nasce dali. O culto do trabalho, a ideia de que só pelo trabalho possa correr ascensão social, mobilidade, que quem trabalha pode se tornar inicialmente proprietário, mas depois dono do seu negócio, sustentar e reproduzir a família, foi uma característica da região. Eu vejo que, por exemplo, nessas andanças agora dos 150 anos, muitas pessoas perguntavam assim, mas os italianos não brigaram com as outras etnias, não brigaram para ocupar espaço? Não. Os italianos se integraram e se defenderam e conquistaram um espaço. Nós vamos ver que os alemães chegaram bem antes, ocuparam um território muito mais acessível em relação à questão dos italianos, mas antes nós tínhamos os portugueses, nós tínhamos toda uma estrutura colonial organizada, e os italianos souberam fazer percursos distintos. Por isso que eu trouxe o exemplo de Antônio Perutini, porque, ao invés de brigar com os alemães para carregar o vinho pelos portos, São Sebastião do Caí, chegar em Porto Alegre, Rio Grande, eles pegaram as carretas e chegaram diretamente a São Paulo, pelo litoral, e ocuparam o espaço deles. Ou seja, onde é que eles foram? Eles foram no mercado onde valorizava aquele produto que eles faziam. O mercado dos italianos em São Paulo, de imigrantes. Eles foram para o interior de São Paulo. Então, nós vamos ver que são estratégias empresariais. Por isso que eu quis frisar nessa minha fala a questão do tino empresarial. Eles tiveram um tino empresarial, souberam fazer as conexões necessárias para chegar realmente aos mercados. Prof, nessa sua fala, eu queria ouvir o seu comentário, né, a respeito do seguinte: a migração italiana, ela ocorreu para diversos locais, né? São Paulo, que a senhora citou, e tantos outros que nós andamos nesse Brasil afora. Mas me parece que aqui na Serra é onde a cultura italiana se preservou, se manteve. Em tantos outros locais por onde a gente caminha, a gente vê um traço ou outro, mas não vê o talhão das nossas comunidades no interior vivo, não vê a culinária tão expressiva como é o nosso entorno, a própria arquitetura muito preservada, mesmo em construções atuais.
O que nos fez manter viva essa chama, essa italianidade, como nós expressamos, né, Johnson? Só aqui nessa região tem isso. Onde é que está esse? Bom, eu tenho uma hipótese que nunca ninguém disse que estava errada. Foi testada cientificamente, então. Então, eu diria assim, o italiano que veio para cá, ele sai de uma situação política muito difícil. Viver a miséria não é algo fácil. Mesmo tendo um conhecimento, tinha dificuldades para poder ver os filhos sobreviverem. E aqui ele teve a oportunidade de acesso à terra. Eu acho que a ideia da propriedade foi o elemento distintivo dessa região. Aqui foi porque como é que a gente pode resolver isso? Porque muitos dizem, por que eles não voltaram para a Itália? Não, aqui eles eram proprietários, aqui eles eram reconhecidos como cidadãos. Eles tinham uma identidade, aqui eles tinham um trabalho para poder garantir a sobrevivência dos filhos. Então, nós vamos ver que essa característica, por exemplo, é diferente da Argentina, onde eles vão se colocar como operários, mas não têm acesso à propriedade. É diferente, por exemplo, do Chile, é diferente dos Estados Unidos, que eles vão se colocar como empregados da construção civil, vão se colocar nos serviços, principalmente serviços urbanos. Então, a diferença na nossa região, que era uma região onde teve um programa imperial de colonização agrícola, ou seja, eles tiveram acesso à terra e eles ali eram reconhecidos como importantes por esse acesso. Claro, a ascensão social nós não podemos menosprezar, essa condição da mobilidade que foi oferecida naquele período. Então, Celestino, eu acho que essa condição, junto com esses valores de família, da religião, de querer vencer, de querer trabalhar muito, e também não poder retornar, porque muitos não tinham condições de retornar para a Itália, eles não tinham mais um local de trabalho. E, por exemplo, o exemplo que eu trouxe do Eberle, a pedido do pessoal do CIMEX, é diferente, porque o Eberle vem numa condição que ele é obrigado a emigrar por uma série de situações pessoais, mas ele vende a propriedade, né, paga umas dívidas que existiam na Itália, e depois ele vem com recursos monetários, mas uma grande parte dos imigrantes não tinha esses recursos. Eles vendem, muitas vezes, o pouco que tinham, ou muitas vezes recebem esse auxílio que também tinha da política de lá para resolver o problema de excesso demográfico, para vir para uma terra desconhecida. Então, essa história que nós reproduzimos aqui na nossa região, de fazer a cucanha são as oportunidades de vida, cada qual soube aproveitar de formas diversas. Muito bem. Está escrita agora, então, nossa diretora Shirley Omizolo. Bom dia, Shirley. Então, Vânia, antes quero te agradecer por estar aqui hoje, mais essa aula, né? Eu acho que muitos aqui foram teus alunos também, eu tive o privilégio e a gente nunca cansa de te ouvir. Obrigada pelas tuas palavras. Mas uma coisa que fica nessa história para mim é assim, eu acho que além da contribuição da questão da indústria, né, especialmente a metalúrgica, em todos os segmentos, a agricultura, essas pessoas que migravam aqui, elas eram selecionadas, tinha algum formato, porque o que me parece, se a gente olhar para as construções, são verdadeiras obras de arte, na verdade, né? Então, eles deixaram um legado tão lindo isso. Eles tinham alguma pré-seleção, ou as pessoas se alistavam, digamos, para vir para cá, ou tinha alguma parte que eles selecionavam as pessoas de vários segmentos para virem aqui e também transformar no sucesso que eles fizeram daqui? Essa ficou a minha dúvida. Obrigada por estar aqui. Uma excelente pergunta. É importante por quê? Porque quando nós pensamos o perfil do imigrante que veio para o sul do Brasil a partir de 1875, nós vamos ver que é um perfil muito heterogêneo. Nós vamos encontrar pessoas de várias localidades, de várias regiões da Itália,
e nós vamos encontrar pessoas de vários estratos sociais. E essa pergunta que a Shirley faz, ela é muito interessante, por quê? Porque nós temos que lembrar que a estrutura da Itália, antes de chegar à fase da própria unificação, era uma estrutura que vinha de um processo feudal, e nesse processo feudal, a formação da mão de obra era feita pelas corporações. As corporações tinham, ofereciam para cada setor uma especialidade. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o curso de padeiro, por exemplo, que é diferente do marceneiro, que é diferente do pedreiro, que é diferente do funileiro, vinha de uma escola das corporações com uma história de formação de mão de obra. Então, nós não vamos ter aqui na nossa região, e isso muitas vezes nós temos dificuldade de explicar pela questão dos documentos, porque o programa do Império era um programa de colonização agrícola. Eles queriam receber agricultores, mas, junto com os agricultores, vieram muitos especialistas de artesanais que tinham essa formação das corporações. Então, nós vamos encontrar essa dúvida, por exemplo, da Chile, o pedreiro, o marceneiro, o carpinteiro, formador de celas, questões que eles tinham habilidades já formadas na própria região, de onde eles partiam. E nós vamos ver que nós não temos pessoas, por exemplo, imigrantes, que vêm, nós vamos ter do Vêneto, vejam, as comunidades do Vêneto, Belluno, Cremona, Pádua, Rovigo, todas essas comunidades tinham características econômicas distintas. Então, eles não vêm apenas com uma formação econômica. E aqui, vejam, aqui tem um melting pot, aqui tem a mistura, aqui tem a riqueza da produção. Porque eles vão sair de locais diferentes, de países diferentes, onde eles realmente faziam a produção, e aqui eles vão ter essa capacidade de poder realizar. Vejam o caso, por exemplo, do próprio Eberle. O Eberle lá tinha a função de trabalhar com atividades de negócios, e o que nós vamos ver? Que quando ele chega aqui, ele quer se dedicar à agricultura, ele vai fazer a produção realmente de uva. E a mulher vai comprar o negócio da funilaria, porque ela tinha o conhecimento da funilaria. Porque as aldeias, aqui é importante o conceito de camponês. O conceito de camponês nosso não é o mesmo conceito de agricultor. O camponês também faz o instrumento que vai trabalhar, também sabe mexer na questão da metalurgia, também sabe mexer com os instrumentos, com os utensílios. Então, não é aquele agricultor que vai mexer só na terra, ele vai, à medida que ele transforma a terra, ele também é obrigado a saber lidar com os instrumentos que são necessários na terra. Então, vocês vejam a criatividade dessa região, que vai diversificando à medida que vai crescendo. Tá? Desde a questão, por exemplo, lá do desmatamento, as serrarias, a questão da uva, a questão do vinho, a questão da madeira, a questão dos móveis, a questão da lã, a questão dos tecidos. O binômio vai se realizando, e nesse binômio a região vai se destacando. Então, essa pergunta que a Shirley faz é muito importante. Por quê? Porque eles não têm a mesma origem, eles não têm a mesma formação, eles vêm de países distintos. E se nós olharmos, por exemplo, aquele mapa ali da Itália, nós vamos ver que o norte da Itália, que era muito mais desenvolvido, veja o caso de Turim, o caso, por exemplo, do Piemonte, que é a primeira capital italiana, o que nós vamos encontrar? Eles têm uma formação de escolas agrárias, escolas técnicas. Então, o padeiro tinha formação, o carpinteiro tinha formação, eles passavam por isso. Nós temos uma experiência aqui na nossa cidade, vejam, o governo do estado do Rio Grande do Sul contrata Celeste Gobato, na primeira década do século XX, para fazer um investimento de qualificar o vinho, porque o produtor rural fazia o vinho, quando ele chegava no mercado, ele estava adulterado. Então, alguns diziam, o problema é dos barris, o outro é o problema de terem colocado água, o problema é do açúcar, o problema é que
acidificou quando fez o transporte. Não, aí ele começou, o que ele fez? Ele vinha de uma escola agrária, que tinha formação, montou um laboratório e disse, vamos controlar essa falsificação. E veja, ali Caxias se destaca na questão vinícola. Então, toda uma história de muitas habilidades, mas onde houve realmente capacidade criativa por parte desses pioneiros. Muito bem, para fecharmos então o dia de hoje com chaves de ouro, nosso presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Carenhato. Agora sim. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, Vânia. Obrigada. Sempre bom. Saudades dos tempos de Bloco H na UX. Mas a minha pergunta vai no sentido de pensar no fato dos imigrantes que vêm das penínsulas, da Península Itálica, que estava nesse processo de unificação aí no final do século XIX, e pensar na mão de obra livre, né? Esses camponeses que vêm, né, numa política do império decadente, logo a abolição da escravatura, e o meu questionamento vai no sentido da importância da mão de obra livre, do fato deles não terem um costume cultural e econômico da mão de obra escravizada, e do quão determinante a mão de obra livre que os imigrantes ítalo-descendentes vêm aqui desenvolver, para que economicamente, culturalmente, a nossa região tenha também uma pujança tão grande, comparado a várias outras regiões do país, também com imigração italiana, mas que até 88 tinham a concomitância da mão de obra escravizada, né? E, por fim, só uma pitada aqui, em geral, a nossa cidade é muito conhecida como uma cidade... Cidades de imigração, mas a nossa, se fala tanto do racismo, né, que a nossa cidade é mais ou menos racista, em razão da imigração, o que eu discordo em relação aos imigrantes, considerando que eles não tinham essa relação na Península Itálica, né, não tinham relação de escravidão. Aí teria o exemplo da Ana Rec, que recebe uma criança filha de escravizado lá em 82, o Clube União Forquetense e tantos outros. Mas é só nesse sentido para marcar na importância da mão de obra livre que os imigrantes vêm aqui desenvolver. Aqui é um aspecto muito importante. Quando o governo imperial define a questão da colonização, o programa de colonização no Brasil, cada estado, no momento que tem a república, porque começa no império, mas depois nós temos a república. Quando tem a república, cada estado é obrigado a fazer uma carta de colonização. Na carta de colonização do estado do Rio Grande do Sul, tem uma cláusula que é a seguinte: os imigrantes que chegarem podem comprar a terra, mas nela não podem ter escravos. Então, nós vamos ver que essa cláusula ela limita a questão na nossa ocupação de território em relação à questão, praticamente, dos negros. Nós vamos ver que eles vão estar próximos daqui nas fazendas, principalmente nessas sesmarias que cruza praticamente o caminho até o litoral. Nós vamos encontrar muitas freguesias, mas nós vamos ver que isso é bastante comum. Mas nas terras dedicadas ou definidas por uma área de colonização para a imigração, era proibido ter escravos. Então, isso significa que não teve aquela convivência conflitante com os ex-escravos depois, porque não tinham escravos nas propriedades. E eu diria assim, Caxias avançou muito na questão, praticamente, da questão de mistura de grupos a partir do início do século XXI. Porque Caxias, com o problema que teve da mão de obra, começou a receber grupos, praticamente, que não era comum na questão de mão de obra da cidade, inclusive do próprio país, de regiões mais ao norte e ao nordeste. Ela começa a receber, inclusive, uma migração internacional a partir de 2010 com os haitianos, depois de 2012 com os senegaleses, depois nós vamos ter uma maior da América Latina e agora com os venezuelanos. Então, ela vai recebendo, ela absorve, né? Nós vamos ver isso nos trabalhos que nós realizamos de pesquisa, que a cidade sempre absorveu mão de obra de fora,
Né? Mas, normalmente, até o final do século XX, essa mão de obra era mais próxima, Santa Catarina, Paraná e do próprio Rio Grande do Sul. Muito bem, Prof. Vânia, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco, compartilhar esse conhecimento ímpar a respeito da imigração e de uma fonte que traz da academia o seu, não é do achismo, não é de nada disso, é da pesquisa, é da dedicação dioturna em prol desse tema. E muito obrigado por estar conosco. Pessoal, nós todos temos um compromisso, então, amanhã, ao finalzinho da tarde, vamos comemorar junto lá o nosso movimento, o nosso monumento dos 150 anos. Vai ser um momento muito marcante para a nossa italianidade e para a nossa casa também. Obrigado, uma ótima e produtiva semana a todos. Até logo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Cuidar da sua saúde vai muito além da consulta, do diagnóstico, do tratamento. Cuidar de você é nos emocionarmos juntos. É escutarmos uns aos outros, é estarmos conectados onde você estiver. É criarmos uma relação de confiança. É contarmos sempre que precisarmos. A saúde nos mantém lado a lado. O cuidado nos torna parte do todo. Círculo Saúde. O bem-estar nos aproxima. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS.
Para a praia, casa, campo, com Marco Polo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marco Polo meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro ar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos
que marcaram para sempre meu caminho, quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho, e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.